Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à primeira parte dos trabalhos na tarde de hoje. Em primeiro lugar, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Pedindo perdão e pedindo a Deus nosso Senhor, a Jesus, a Mãe Santíssima e aos Espíritos de luz, vamos dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje, como já falamos, com a mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é O Amor Tudo Sofre. E assim Emmanuel discorre. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furtos, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes. Em toda parte sofre abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. É uma mensagem linda de Emmanuel, como sempre, todas as mensagens dele são lindas. E quanto ao amor, mais lindo ainda, porque fala nesse sentimento tão sublime, tão pouco conhecido daqueles que falam em amor, e infelizmente, por amor, cometem atrocidades, infelicidades, tantos infelizes sofrem em nome do amor. Mas não o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro é sublime. É o que reconforta, é que nos acalma, é que nos tranquiliza, não tem pressa. Ele preenche a nossa alma de paz, de alegria, quando amamos sinceramente. Muitos de nós cansamos de falar. Fazer amor. Imagina fazer amor. É fazer sexo com amor. Aí é o sublime sentimento. É sentirmos que realmente estamos no caminho que Jesus tanto exaltou. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto é o amor. É amar
é não cometer crueldades em nome do amor. Tantas e tantas atrocidades que a gente vê toda hora, cometidos em nome do amor, esposas maltratadas por ciúmes. Esse apego, esse egoísmo de achar que a pessoa ela é dona da pessoa. Isso é egoísmo, é doente, é doença. Isso é que devemos evitar. Meu Deus, quando a humanidade pensar exatamente no amor sincero, na verdadeira essência, nós teremos um mundo de amor, um mundo de felicidade, um mundo de alegria, um amor de verdade, que poderemos viver cada dia. Que o amor ultrapassa todas as fronteiras. Ele está aí. Ele é imortal, como nós, almas, somos imortais. Por que ainda não descobrimos esse sentimento tão glorioso, tão amado, tão luz? Por que ainda teimamos em ser egoísta, pessimista, triste, angustiado, depressivos, raivosos, rancorosos, magoados, infelizes? Porque ainda não conhecemos esse sentimento maravilhoso. Ainda não nos amamos. Porque aquele que quer conhecer o amor, que quer amar, tem que se amar, tem que se conhecer e saber, eu me amo, sou filho de Deus, nosso Senhor. Evidentemente que se eu sou filho do Pai, sou amado. E me amo porque eu sou a centelha divina. Eu tenho que me amar, eu sou feliz porque sou filho de Deus, nosso Senhor, como todos nós somos, e irmãos. E todos os irmãos devem se amar. Por que será que nos desviamos tanto do caminho? Por que esse apego? Por que achar que todas as coisas são nossas? Você é meu, você é minha, você é isso, você é meu. Por quê? Nada é nosso. Nem nossos bens, terras, terrenos, seja o que for, fazenda, seja o que for. Nada é nosso. Tudo é um empréstimo do Senhor. Amanhã nós partimos, não podemos levar nada, fica tudo aí. E nós brigamos por um pedaço de terra, nós brigamos com a nossa esposa por ciúme, porque achamos que a criatura é nossa. E ninguém, não adianta, é nossa, então tem que ser, olhar só para nós. Que egoísmo triste e doente, né? Por que nós não vamos mudar? É claro que um dia, quando chegar esse planeta, neste planeta que vai ser, e eu tenho certeza, o planeta de regeneração, o amor triunfará. Serão outras almas que virão para cá com o sentimento já de amor. E será um belo planeta, porque ele é belo. O nosso mundo é belo, é maravilhosa a natureza. Eu amo a natureza, é bela. Porque Deus nos concede a alegria do pássaro, a árvore frutífera, a árvore que nos dá a sombra. Não é tanta coisa que Ele nos concede nesse planeta tão lindo, e nós, aos poucos, com egoísmo, com inveja, com ciúme, vamos destruindo e nos destruindo. Pensemos, meus amados. Pensemos. Pensemos. Quando é que nós vamos começar a mudar? Cheguei na senectude. Cheguei agora, bem adiantadinho, já com a data de validade vencida. A idade já chegou, a data de validade vencida. Agora que eu estou começando a sentir um pouco desse amor tão sublime, que na juventude, amor, imagina, vamos botar para quebrar, seja lá o que for, não quero nem saber. O mundo é uma bola, eu vou chutar. Quando passa a juventude, e quando começa a chegar o amadurecimento, quando começa a chegar a velhice, eu não sei quem inventou a terceira idade. Olha, eu vou lhe dizer, dói. A terceira idade é dolorida para burro. Então você começa a entender.
Você tem mais tempo de ficar num canto, meditar sobre a vida e sobre o amor. O que você fez à sua vida? Quem você amou? Quem você mentiu que amava? Para quem você maltratou em nome do amor que dizia que amava? A gente começa a imaginar como será depois da pandemia, depois que esse vírus dá uma folga para nós. Porque isso não é castigo de Deus. Não acreditem que Deus castiga e mandou esse vírus. Não. Nós, com os nossos egoísmos, com a nossa maneira de pensar, turvo de pensamentos maldosos, cobre o nosso planeta. Aí nós deveremos pensar, quando passar esse vírus, que aviso ele veio nos dar? Mudaremos ou teremos dor para sempre? Porque estão levando pessoas, está levando as almas, estamos desencarnando em função desse vírus. O que ele quer nos dizer? Veja, teve muitos escolhidos, né? Tem igrejas que, esses são os escolhidos de Deus. Está indo os escolhidos. Tem médios curadores. Onde é que estão os médios curadores? Estamos indo também desencarnando. Todas as religiões, em todas as religiões, estamos desencarnando. E se não usarmos a máscara, não usarmos o álcool, não tivermos a higiene, nós desencarnaremos. Deus não é parcial, é imparcial, é para todos. Nós vamos ter que mudar e tem que ser pela dor, porque pelo amor está difícil. Nós continuamos ainda sentindo ainda o egoísmo, o ciúme e inveja com o vírus. Morrendo gente e gente falando e gente... Meu Deus, tanto fake news, falando mentiras, falando coisas tristes, inventando doenças, inventando remédios, inventando curas, inventando isso e aquilo, sem pensar no amor, sem pensar que o amor é que vai fazer com que mudemos. Nós, quando passar essa pandemia, vamos pensar mais em amar, em perdoar, em amar a nossa família e os nossos irmãos lá fora, na nossa empresa. Onde estivermos, levemos o amor, levemos a gentileza, levemos a paz, levemos a alegria, o otimismo. Deixemos para lá o ciúme, a inveja, a tristeza, a angústia e vamos realmente amar. Vamos sentir em nossos corações esse sentimento tão sublime. Ai, que beleza quando nós começamos a sentir a essência divina. Quando nós começamos a compreender o que Jesus queria nos dizer. 2021 anos. Passou-se. A voz dele ainda ecoa em todo o universo. E nós ainda como surdos. Ouvimos, mas deixamos passar para o outro ouvido. Ouvidos de mercadores. Está na hora de ouvirmos o que o Cristo disse. Está na hora de seguirmos o que o Cristo falou. Está na hora de mudarmos para o amor, para sentirmos que realmente vale a pena viver. Porque viver sem amor é tristeza, é uma imensa tristeza, é uma imensa dor. Por que nós ainda não compreendemos? Por que nós sofremos tanto? É um planeta de aflições? Somos almas devedores? Sim. Mas viemos aqui para mudar. Viemos aqui para melhorar. Quando voltarmos à nossa pátria, que aqui não é a nossa pátria, mas a pátria espiritual, que possamos levar em nossa alma esse sentimento sublime de amar as criaturas, de ter praticado caridade, praticado amor, luz e paz para todos. É isso que devemos compreender. Jamais
deixaremos de entender, jamais deixaremos de entender que o ciúme, a inveja, a raiva, o egoísmo é mais que o amor, nunca. O amor supera, o amor tudo sofre, porque o amor está acima de tudo, o amor é Jesus. O amor é a paz e a alegria, o amor celestial. Quando caminharmos no caminho que Jesus nos tanto exaltou, em direção à porta estreita onde está o redil da felicidade, como será a nossa alma? Que alegria não será a nossa alma? Impregnada de amor, impregnada de paz, impregnada de alegria por chegarmos na nossa pátria, na verdadeira pátria. Sem arrependimentos, meu irmão, praticando tudo que pudermos de bem para os nossos próximos, para nossos filhos, para a nossa esposa, para nós. Amemo-nos, evidentemente, e amamos a todos os filhos de Deus. Há antipatias, há pessoas ainda que nos criticam, que pisam, que magoam, que ferem. O que nós devemos pensar? Se nós já temos um pouquinho de entendimento, esqueçamos, perdoemos. Afinal de contas, por que vamos guardar rancor de alguém que nos pisa, que nos magoa, que nos critica? É porque fulano fala mal, porque cicrano não sabe se falar, comunicar. Ele vai para a tribuna, só fala coisas que não vale a pena ouvir, etc, etc. Não ligue. Não ligue para isso. Ligue para Deus nosso Senhor. Ligue para Jesus. Ligue para você mesmo. Tenha confiança em si. Ame. Perdoe as criaturas. A crítica pode ser crítica. Quando é uma crítica benéfica que te ajuda a crescer, maravilhoso, e aceita com amor. Quando é uma crítica corrosiva que te pisa e te magoa, esquece. Não é que vamos esquecer, não temos Alzheimer ainda, né? Então, claro que a gente não esquece, mas perdoa e aquilo não vai fazer mal mais para o nosso coração. Perdoemos, porque é o nosso irmão. Ele é assim, ou é a irmã, é assim, deixemos que ela seja, que ele seja assim, até um dia compreender. E se ela falasse no bem, nos emitisse vibrações positivas, nos melhorasse com seu amor, talvez nós melhoremos mais no falar ou coisa parecida. E amar. Meu Deus, é uma palavrinha tão pequenina, de um sentimento imenso que cobre todo o nosso planeta. Amar, meus irmãos. Perdoar, meus irmãos. Compreender que somos filhos do Pai, amados imensamente, incondicionalmente por Ele. E Jesus veio trazer esse amor em pessoa para todos nós. Por que será que ainda não abrimos o nosso coração para dizer: entra, amor Jesus, em nós, que a partir de agora nós começaremos a melhorar, nós começaremos a amar, nós começaremos a amar a todos os filhos de Deus, os nossos irmãos. Meus irmãos, está em nossas mãos, em nossas mentes, em nosso coração, em nossos corações. Pensar em amar, pensar em perdoar, pensar em compreender. Tenhamos paciência com nossos queridos, com nossos amados na nossa casa, no nosso lar. Abençoemos o nosso lar com o amor. Embora às vezes há desentendimentos, mas o amor vai ultrapassar isso aí. Vai cobrir com o manto do perdão, da paciência, da calma, do silêncio, porque o silêncio diz 1000 palavras. Pensemos nisso. Compreendamos que somos frágeis. É 2 toques, um vírus invisível nos leva. Aí vamos arrependidos porque não perdoamos ninguém, porque fizemos mal a fulano, cicrano, falamos etc. Vamos tão doentes. Lá para onde? Para onde iremos, será?
para a alegria, para a paz. Do outro lado tem as almas sofridas, que vão para os abismos, que vão para o umbral, que vão sofrer muito mais que aqui, pela maldade, por egoísmo, por raiva, por rancor, por ódios, por perversidade, por tanta maldade. As almas vão para lá, porque nós levamos somente aquilo que fizemos. E também o que não fizemos. Porque todo dia a dia de praticar o amor e a caridade em nome de Deus e Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, e que Deus Nosso Senhor nos proteja, que Jesus sempre, sempre tenha paciência como Ele tem até hoje, nos abraçando e nos levando como uma ovelha perdida para o redil do amor. Muito obrigado, que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, devidamente harmonizado pela exposição doutrinária que acabamos de assistir, nós vamos dar sequência ao nosso estudo da tarde de hoje com o Livro dos Espíritos. Este livro nós estudamos há muitos anos aqui na nossa casa. E sempre a gente vai reciclando e vai continuando a estudar repetidas vezes, porque as pessoas também mudam a plateia. E é muito importante o estudo desse livro para nós. E nós estamos estudando o capítulo 6. O capítulo 6 trata da vida espírita. A vida dos espíritos, tanto no plano físico como no plano espiritual. Este estudo, e hoje nós vamos dar sequência a um estudo que é muito importante, porque responde muitas perguntas e curiosidade que as pessoas, principalmente as que não conhecem o Espiritismo, têm referente ao mundo espiritual, ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. No capítulo 6, onde nós estudamos da vida espírita, nós já estudamos nesse capítulo os espíritos errantes, mundo transitórios, percepção e sensação e sofrimento dos espíritos, ensaios teóricos e sensações nos espíritos, escolha das provas, nós terminamos quinta-feira passada. E hoje nós vamos iniciar estudando as relações no além-túmulo. As relações no além-túmulo vai da pergunta 274 a 290. Mas, devido ao nosso tempo, hoje nós vamos estudar a pergunta 274 a 278, isto é, se der tempo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Kardec perguntou aos espíritos superiores da existências de diferentes ordens de espírito, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Vocês vejam que os espíritos é como a humanidade material. Eles são classificados por ordem. Na hierarquia espiritual, a definição e a separação dessas ordens é pela elevação moral de cada um de nós. Na hierarquia material, na nossa vida, a classificação se dá pelos bens materiais e pela posição que ocupamos. Isto é, a classe B, classe C e classe A. Classe A, B e C. Que mais ou menos nós identificamos na nossa existência. Mas vamos à resposta que eles deram a essa pergunta de Allan Kardec. Vamos repetir a pergunta? Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos superiores responderam a Kardec: muito grande.
Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. Autoridade esse que ele exerce por uma ascendente moral irreversível. Isto é, irreversível quer dizer que não tem como burlar essa autoridade que os espíritos superiores exercem sobre nós da classe inferior. Por quê? Porque essa hierarquia é uma hierarquia espiritual, da previdência divina. Não tem como burlar essa hierarquia. Então, predomina no mundo espiritual a elevação e autoridade dos espíritos superiores uns aos outros. Mas só que essa superioridade, na medida que nós vamos avançando na escala evolutiva do nosso ser, ela vai passando da autoridade impositiva para a ação do amor. Quanto mais nós elevar moralmente, mais exercemos a nossa autoridade com amor. E é o amor que nos dá autoridade. Vocês vejam como a previdência divina é perfeita, né? É perfeitíssima. Então, e aí Kardec, não satisfeito com a resposta dos espíritos superiores, fez uma subpergunta, nessa pergunta 274. Subpergunta A. Pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E eles responderam, eu já disse que é irreversível. Não tem como burlar a autoridade. Né? É certa, é certíssima, não escapa nada da previdência divina. Pergunta 275. O poder e as considerações de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Vocês vejam, meus irmãos e irmãs, como Kardec ele faz perguntas super inteligentes. O poder e as considerações de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E os espíritos superiores responderam, não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, isto é, o Evangelho de Jesus, lá no capítulo 7, trata bem disso aí. Aquele que se elevar, será que se opor e se elevar, principalmente querendo ser superior ao seu semelhante, será rebaixado no reino do céu. E Kardec fez uma subpergunta. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E eles responderam, não sabe que os espíritos são diferentes de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira categoria. Compreende bem isso? Perguntam os espíritos superiores. E aí, fizeram mais uma pergunta. Não disse Jesus, aqueles que se humilhar serão exaltados, e aquele que se exaltar será humilhado? Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, onde é bem-aventurados os pobres de espírito, no item 3 e 4, ali tem uma passagem que Jesus, os discípulos questionaram Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, uma criança, colocou no meio deles e disse, aquele que quiser ser maior no reino do meu Pai, terá que se igualar no sentimento a esse menino, se tornar simples e humilde como essa criança. Aquele que se humilhar diante de seus irmãos, diante dos seus semelhantes, na hierarquia divina será exaltado. E aquele que se exaltar
será humilhado. Lá no Evangelho, no capítulo 7, eu sugiro que meus irmãos e irmãs estudem, porque é muito importante nós compreender bem este estudo para que a gente possa ficar mais tranquilo e aceitar as coisas natural da nossa vida material e da vida espiritual. E aí eles perguntaram, então, na pergunta 276, aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os da ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Aquele que foi um grande aqui na terra, que se achava todo poderoso, como é que ele vai se achar lá no céu? Ele vai no mundo espiritual, ele vai sofrer alguma humilhação? E ele responder, às vezes bem grande, principalmente se eles forem orgulhosos e invejosos. Toda pessoa orgulhosa e invejosa, ela sofre mais, principalmente quando ela é chamada a atenção. E na hierarquia espiritual, prevalece não a posição social, material que exercemos aqui, mas a elevação moral, conforme já vimos. Na pergunta 277, Kardec perguntou aos espíritos superiores: o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda tem por este seu superior? E eles responderam, o título nada vale, o título material nada vale. A superioridade real é a que é o valor, é que tem valor. Isto é, se esse general tinha uma elevação moral, ele foi uma pessoa que já estava num grau elevado acima do seu soldado, ele pode exercer essa autoridade. Se ele não tinha moralmente ultrapassado a escala do soldado, ele vai ser inferior ao soldado. Vocês vejam como a hierarquia divina é perfeita. A gente entende estudando como as coisas acontecem no mundo espiritual. Vamos adiante. A pergunta 278. Desculpa. Kardec perguntou aos espíritos superiores: os espíritos de diferentes ordens se acham misturar uns com os outros? E Kardec perguntou se os espíritos de diferente ordem, lá na espiritualidade, eles se encontravam misturados uns com os outros? E a resposta é bem engraçada. Sim e não. Quer dizer, ele se vê, mas se distingue um dos outros. Evitam-se ou se aproximam um dos outros, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspira aos outros, tal qual sucede entre vós. Por exemplo, meus queridos irmãos e irmãs, para nós entender melhor, na nossa sociedade, na nossa cidade, vamos supor assim, nós temos o centro da cidade e temos os bairros de classe média alta, de classe média baixa, e temos a periferia, onde se encontra as pessoas mais desprovidas dos bens materiais. E esses, se nós fôssemos reunidos num evento qualquer, que nos aproximasse todos juntos, consecutivamente, se nós observar, nós vamos nos mesmos nos separar. Isto não é obrigado, mas a gente por si só já vai procurando os nossos afins, aqueles que da nossa comunidade, aquelas pessoas que está
relacionada com nós. Aqueles do centro vão procurar as pessoas de classe mais alta. Aqueles da média alta vão procurar as pessoas da sua classe. E aqueles mais baixos vão também procurar. Dificilmente a pessoa de classe média ou baixa, de classe... Um morador de periferia, por exemplo, como eu já morei na periferia, né? Essa pessoa, dificilmente ela se sente bem no meio daquelas outras. Nós vemos numa festa, por exemplo, de etnias. As pessoas se separam, a gente vê as pessoas separadas pelas ideias afins, pelos seus princípios, pela sua elevação. E isso também acontece no mundo espiritual. Os espíritos, de acordo com as ideias que eles nutrem, os seus objetivos, a sua elevação moral, eles vão se formando os núcleos. E esses núcleos vai fortalecendo os laços do amor, como acontece com a família consanguínea, como acontece na nossa comunidade. Eu, por exemplo, fiz amizade lá no bairro onde eu morei, e até hoje eu vou lá, a gente fica horas e horas conversando com as pessoas, se junta 2, 3 famílias, quando a gente vê, tem uma porção de gente conversando com a gente. Por quê? Porque a gente formou uma simpatia, uma empatia de amizade, de cordialidade. São pessoas que nos trataram bem, que a gente tratou bem, que a gente nutriu aquela amizade sincera. E aquilo ali vai nos dando a dimensão do mundo espiritual. Quando nós passarmos para a vida espiritual, nós podemos encontrar essas mesmas pessoas e elas também se aproximarem de nós e formarmos um grupo, um núcleo. E esse núcleo nos facilita para nós estudarmos essas leis divinas, compreendermos e começarmos a aplicar na nossa convivência. Porque essa é a razão pela qual estamos estudando na tarde de hoje. É tomar ciência desse e fazer, como nós vamos ver aqui adiante, o mundo espiritual, o nosso mundo material, é uma cópia do mundo espiritual. Mas ele teria que ser uma cópia autêntica. Autêntica em que sentido? A mesma hierarquia da elevação moral que nos separa no mundo espiritual, nutrida pelo amor, pela cordialidade, pela bondade do nosso coração, poderia nós manter também a convivência aqui na face da Terra, no mundo material. E com certeza nós ia eliminar muitos problemas, muitos conflitos. Nós ia eliminar da nossa vida, nós ia ter uma vida mais saudável, mais harmoniosa, mais solidária. E isso são assim como se diz, virtudes do amor, nutrida pelo amor. Quanto mais nós exercer o nosso amor paternal, maternal, o nosso amor que nós temos pelos nossos familiares consanguíneos, exercer com a nossa comunidade, quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos alargar os horizontes do amor. Mais nós vamos nos habilitar quando passar para a verdadeira vida, voltarmos ao nosso lado espiritual, nós vamos estar numa posição bem melhor. Pode ter certeza disso, meus irmãos. E prossegue Kardec dizendo: constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo, conforme eu falei. O nosso mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Só que lá predomina as virtudes nutridas pelo amor. E na Terra, infelizmente, predomina as nossas ações nutridas pelo orgulho e egoísmo. E Jesus nos recomendou no Evangelho segundo o Espiritismo que os homens, todas as pessoas de bem, deveriam apontar suas armas para o seu inimigo comum.
Seu nome, orgulho e egoísmo. Veja, meus irmãos, como é importante nós conhecermos as leis e os mecanismos das leis divinas. Porque as leis divinas, elas são educativas, elas não são punitivas. Elas nos educam, elas nos tornam pessoas melhores, na nossa melhor convivência, no nosso melhor relacionamento. Né? Nós precisamos nutrirmos as coisas espirituais, os laços de simpatia pelas ideias afins, tanto na matéria como no mundo espiritual. Na matéria sempre nutrida pelos sentimentos do orgulho e do egoísmo. No mundo espiritual, essa hierarquia, essa classificação dos espíritos de diversas ordens, elas se separam pela superioridade moral. Nada tem a ver com as coisas materiais. E prossegue Kardec dizendo, os bons espíritos se unem pelos desejos de fazer o bem, e os maus pelos desejos de fazer o mal. Os maus se envergonham de suas ações, suas faltas, suas necessidades. Os bons não. A pessoa humilde, a pessoa que já pertence a uma escada elevada do nosso ser, do nosso ser, ele não se aflige com a falta de recursos, de bens materiais. Ele se sente feliz e agradecido na posição em que estiver. Né? Tendo o necessário, já está feliz. Às vezes a pessoa tem todas as coisas que ela queira e não é feliz. As pessoas que só têm o necessário exercem uma felicidade, desfrutam de uma felicidade que transparece para a gente, que até nos incentiva a prosseguirmos praticando a lei do amor, justiça e caridade. Vamos concluir. Essa aqui diz assim, tal é uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e se encontram, e sem se confundir, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, dos costumes, das tradições, das etnias. Essas sociedades, elas se agrupam de acordo com suas ideias afins. Até mesmo os criminosos, as pessoas de má vida, os nossos irmãos equivocados, os nossos irmãos viciosos, que ainda traz os vícios de toda ordem. Então, essas pessoas, elas se atraem, formam sempre uma comunidade. E quando você vai participar de uma atividade social que engloba toda a comunidade, de toda a cidade, elas por si só ficam em locais diferentes, se agrupando em grupos diferentes de ideias afins. Meus queridos irmãos e irmãs, concluímos então a nossa atividade de estudo da tarde de hoje e vamos nos preparar para recebermos o passe à distância. Os nossos irmãos médiuns, encarregados desta tarefa, já se encontram em seus lares em oração, recolhidos, mentalizando cada um dos nossos irmãos que necessitam destes proventos da previdência divina. Vamos rogar a Deus que, através dos seus emissários divinos, nos traga as energias necessárias para manter o equilíbrio da nossa saúde, para que seja recomposta a saúde do nosso corpo físico e nos dando as condições de buscarmos a elevação moral do nosso ser.
elevamos o nosso pensamento a Deus, procuramos uma posição confortável e recebemos a energia da saúde, do amor, da luz, que vem do Criador de todas as coisas, Deus. Graças a Deus, meu filho. Então, chegou ao termo da nossa atividade da tarde de hoje. Vamos orar e agradecer pela oportunidade do estudo. Sempre, meus irmãos e irmãs, vamos rogar a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, que nos dê a sabedoria, que nos dê a coragem, que nos dê a perseverança de compreendermos esses ensinamentos de Deus, trazidos a nós por Jesus, e aplicarmos na nossa vida. Vivenciarmos entre os nossos irmãos. Porque nós podemos fazer que essa cópia do mundo material, que é a cópia do mundo espiritual, nós podemos autenticar essa cópia na prática do amor e das boas ações. Agradecemos a Deus e a Jesus e os nossos mentores espirituais que estão conosco na tarde de hoje. Pai nosso que estais em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo e primitivo nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nos chegue, e vossa vontade seja sempre feita, nos céus, na terra e em todos os mundos habitados. Deus, nosso Pai, nos dá hoje o pão do corpo e o da alma, o sublime sentimento de amor e perdão, para nos amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixa, Pai, que nós, vossos filhos, sucumbimos às tentações da matéria, nem dos maus espíritos. Envia sobre cada um de nós um anjo de guarda, um espírito amigo, que nos conduza pelos caminhos do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa seara, a casa espírita que nos abriga e nos dá condições de trabalhar na seara do Mestre Jesus. E toda a espiritualidade amiga que está conosco na tarde de hoje, nós agradecemos e encerramos as atividades de estudo doutrinário da tarde de hoje na nossa seara. Muita paz, meus irmãos. Ficamos com Jesus.